Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. A professora anda um pouco chateada porque a gente está tendo pouquíssima participação de vocês nas aulas. Infelizmente, assim, é um número bem reduzido dos que estão fazendo as atividades. A gente está terminando o trimestre. A professora hoje vai mandar algumas perguntas para vocês. Hoje, né, eu não vou fazer o vídeo sobre a China, mas a professora fez alguns vídeos curtos para vocês, explicando mais algumas coisas. Os vídeos que a Sete está mandando são muito bons também, né? Eu não vou falar sobre as civilizações mesoamericanas já. Eu acho que a gente começou falando sobre as civilizações antigas, né? Primeiro a Mesopotâmia, a Egípcia. Eu quero terminar esses assuntos primeiros para depois entrar para falar das civilizações mesoamericanas, né? Eu prefiro trabalhar assim, cada um tem uma metodologia, né? A minha é essa, certo? Então eu vou trabalhar da minha forma, já conversei com a pedagoga, né? E é assim que a professora vai trabalhar. Hoje, então, a gente vai trabalhar o povo hebreu, fenício, persa, né? E eu quero terminar a China. Quando a gente começar o segundo trimestre, a gente vai começar a grega, a romana e assim por diante, né? E vamos dando continuidade a isso, certo? E eu vou mandar uma atividade para vocês. Junto com essa atividade, eu não sei se vocês vão lembrar, a professora tinha falado que a professora tinha feito um esquema, né, esquematizado, sobre a periodização. Falando sobre os períodos, calendários, logo naquele primeiro vídeo que a gente fala, que a professora falou, para compreender essa noção de tempo, né? E a professora vai mandar para vocês, já postou também sobre isso, né? Outra coisa, eu tinha deixado uma atividade para o dia 19. É uma atividade simples que é para vocês fazerem. É uma entrevista que vocês podem fazer com o pai, com a mãe de vocês. Curta. Depois vocês só escrevem um relatório pequeno. Vocês não vão gastar o quê? 10 minutos para fazer, certo? Vale 30 pontos. E eu acho que é bem simples para vocês fazerem. Vocês vão perguntar para os pais de vocês o que eles consideram, o que eles entendem sobre pré-história, né? Como que eles entendem isso, né? E depois vocês vão perguntar para eles o que eles entendem sobre criacionismo, né? E sobre a teoria da evolução, se eles compreendem isso. Se eles não compreenderem, vocês explicam, porque eu acho assim que a professora tentou explicar de uma forma bem simples para vocês, né, e abrangente sobre isso. E nesse esquema eu deixei ali um link para vocês que vocês podem ver sobre os 160 anos de Darwin. Então é bem legal e é uma atividade simples para vocês fazerem. Por favor, gente, dia 29 eu tenho que dar nota para vocês. Assim, não é a forma com que eu queria trabalhar, mas é a forma com que a gente tá tendo que trabalhar, né? A gente tá tendo que se adaptar nesse momento, né? Infelizmente, tudo isso tá acontecendo e, assim, é complexo, mas é o jeito que a gente tá tendo que se adaptar nesse momento. Eu sou a favor de adiar o Enem, por mais que a maioria dos meus alunos não vá fazer nesse momento, mas eu acho que, assim, a gente tá tendo uma desvantagem, tá? Mas de uma forma ou de outra, vocês estão tendo uma oportunidade de adquirir, por mais complexo que seja, um pouco de conhecimento. Então aproveitem, certo? Eu falo assim, pra mim não tá sendo fácil, porque não é legal, não é confortável você tá se expondo, né? Quando a gente tá dentro da sala de aula, o professor erra, né? Não é perfeito. E quando a gente tá assim, falando, a gente não tá falando só para os alunos, a gente tá falando para uma série de pessoas que nem sempre vão concordar com a gente, nem sempre vão ser, né? Vão achar legal o jeito que a gente fala. Então, também não é confortável pra gente, né? Mas é o jeito que dá. Então, vamos cada um fazer a sua parte, vamos cada um tentar se ajudar, tentar, né, levar isso assim, tipo, o mais fácil possível,
porque a professora já disse, eu não posso pegar o livro e chegar e colocar assim na cabeça de vocês, mas eu quero que vocês tentem de toda forma possível buscar o conhecimento, porque a única coisa que nunca ninguém vai tirar de vocês é o que vocês aprendem, né? Porque o resto é muito volátil e é muito simples de se perder. Eu acho que essa quarentena tá pra gente aprender isso, que não adianta você ter as melhores roupas do mundo, sendo que todo mundo tem que ficar em casa. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, se você ficar doente e não tiver uma UTI, você não vai poder usar respirar com o teu dinheiro. Então, o conhecimento é a única coisa que, se você tiver, você pode aproveitar um pouquinho mais, porque você pode procurar soluções, né? E nesse momento o que a gente precisa é soluções para tentar combater isso, e não de mais turbulência, e não mais, sabe, de pessoas querendo tumultuar o que já está bem tumultuado. Mas vamos voltar ao que nos interessa, que é uma aula de história sobre os hebreus, né? E então, o que a gente pode entender sobre o povo hebreu? Muito do que a gente sabe do povo hebreu está muito interligado no misticismo, na religião, né? Principalmente o que se sabe está ligado nos fatos religiosos, principalmente no que está ligado ao Antigo Testamento, né? Então, o modelo de organização social do povo hebreu é mercantil religioso, né? Ele é um povo de origem semita, né? E olha que interessante, semita no que quer dizer. Se vocês ouvirem uma vozinha no fundo, é minha filha, gente. Então, desculpem esse inconveniente, né? Mas faz parte. Origens semitas remetem ao filho de ao filho de Adão, Sem. Semita também aos cânticos semitas, né? Então é por isso esse nome, origem semita, né? Bem interessante isso para quem não sabe. Essa civilização ela se dá às margens do Rio Jordão, né? E atualmente fica no estado de Israel. Eles se edificaram, essa civilização, né? Ela contribuiu muito para a formação religiosa, né? E a atual fundação dos pilares da religião monoteísta, né, que é o judaísmo, que são os pilares do que a gente chama de cristianismo hoje, né? O judaísmo, o cristianismo que hoje a gente pratica, né, no Ocidente. E esse judaísmo, né, deles é marcado por diversas perseguições, né? Porque a gente vai falar muito sobre a diáspora dos judeus, né? Então, mas isso a gente fala mais na frente, né? E as principais formações que a gente tem sobre esse povo, como a professora já disse, na antiguidade, está na Bíblia, no Antigo Testamento. E só um pouquinho, gente. Licença, amorzinho da mamãe. No Antigo Testamento, né? E isso, ela tá muito arraigada, muito cheia de valores religiosos, e isso acaba que muitas vezes interferindo né, nas concepções, né? Porque como que a professora pode tentar explicar isso? Porque os valores religiosos e políticos, eles estão muito entrelaçados. E isso nem sempre ele é muito favorável por questões mesmo particulares, porque cada ser humano, cada indivíduo, ele tem suas próprias opiniões, né? E isso muitas vezes gera conflitos, né? E eu acho que isso tá bem latente para todo mundo hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque cada ser humano tem suas próprias concepções e valores. Então a gente tem que saber diferenciar isso. E eu acho isso muito importante.
respeitar. Eu acho que é essa a palavra, respeitar, né? Então, a gente tem que saber essa diferença do povo hebreu, da história religiosa do povo hebreu. São duas coisas diferentes, certo? A princípio, esse povo, né, ele era agrícola e de pastoreio. Só que por causa dessas diversas perseguições, né, e por outras adversidades naturais e tantas outras crises que eles enfrentaram, eles tiveram que, né, se adaptar, criar outros ofícios, eles tiveram a necessidade de se aprender a conviver. E com isso eles se destacaram em outras frentes, né? Tanto na mercantil quanto na financeira. Então eles aprenderam outros ofícios, né? Eles tiveram outras concepções, né? E assim, como, né, não diferenciando muito das outras culturas, as suas lideranças eram patriarcais. Professora, mas o que é patriarcais? Elas eram geridas por homens, né? Quer dizer, era um homem que tomava a frente, tomava as decisões. A figura feminina, assim como todas as outras, maioria das outras civilizações, a figura feminina ela era menosprezada, ela não era tão significativa, não tinha importância, né? Então você vai ver que todos os principais líderes hebreus eram os homens, né? E essa permanência, assim, essa figura do líder, né, ela vem desde a Mesopotâmia, né, esse patriarcado, né, e os principais líderes foram Abraão, Isaac, Jacó, né, e após a escravização do Egito, né, lembra que a professora ainda brincou que a professora não lembrava daqueles desenhinhos que eu assistia quando era criança lá, de quem que entrou no Egito, ou quem saiu do Egito, né, então, quem entrou, né, que trouxe o povo para o Egito foi o José, né, lá que os irmãos venderam para os escravos, daí ele foi para o Egito, entrou no Egito e depois ele trouxe o povo para o Egito, né? E Moisés, né, que foge do Egito com o povo hebreu. Então, ele foi um dos patriarcas que saiu, né, do Egito. E essa passagem, né, que é esse episódio de Moisés saindo do povo, com o povo hebreu do Egito, ele é conhecido no livro de Êxodo, do Antigo Testamento, né? E depois que eles saem do Egito, lá nessa passagem descrita de Êxodos, eu não tenho certeza, gente, né? Que teve até uma novela, não sei se é da Globo ou da Record, que retrata isso, né? Não tenho certeza. Eu acho que tinha até uma música gospel, né, que fala sobre isso. Ainda tem, eu acho que um negócio lá que uma vez eu vi, acho que era uma explicação que eles estavam explicando lá, as 7 pragas do Egito e tudo mais, na BBC, alguma coisa assim, que o Mar Vermelho se abriu, né? Mas eu não tenho certeza, assim, que nesse ponto a professora eu não saberia explicar muito bem, assim, né? Mas eu acho que é exatamente nesse sentido, que quem tiver e procurar... Eu tenho a Bíblia aqui na minha casa, mas eu nunca me interessei muito pela história religiosa, então não tenho certeza, né? Teria que procurar melhor para entender. Mas quem tem pais religiosos pode perguntar isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E depois que eles saem do Egito, né? Eles vão à procura da Terra Prometida, né? E eles se dividem em 12 tribos, né? Que são governadas por juízes, né? Juízes como Gideão, Sansão, Samuel, que lutam para conquistar a Palestina. Eles acreditam que é um desejo de Deus, né, que eles chamam de Yahvé. E eu achava quando eu era criança, né, que falava muito na Bíblia, que eu lembro que quando eu era criança eu fiz catequese. Eu fiz catequese, que tinha lá a palavra Javé, né, na Bíblia católica. Então, agora eu vejo, né, que era Yahvé, né, em hebraico. Depois a professora vai mandar também postar lá no mural Yahvé escrito em hebraico para vocês verem. É normal, né, da direita para a esquerda, é Yahvé. Eu achei bem legal, achei bonito também.
a história do povo hebreu, ela é fundada, como a professora já disse, né? É fundamentada, ela é muito entrelaçada entre o político e o religioso, né? E isso ele fica bem explícito, né? Quando Moisés ele vai para o Monte Sinai fazer o decálogo do decálogo. Deixa eu explicar o que é um decálogo. Decálogo nada mais é do que os 10 mandamentos, né? A palavra seria decálogo, certo? O decálogo é 10 mandamentos, não esqueçam, por favor, se um dia vocês forem fazer um vestibular, um Enem, a palavra vai aparecer decálogo. 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 Não esqueçam, decálogo. 10 mandamentos, né? Esse decálogo, ele é revestido, né, no intenso significado político, porque são 12 tribos, né, para promover a união desse povo eleito. Então, eles tinham que, né, são leis para que esse povo, eles obedecessem essas leis, né, que eles seguissem uma ordem, certo? Seria como a nossa Constituição, certo? Que rege a ordem do nosso país, entende? E é mais ou menos isso. Então, vocês conseguem entender como a política e a religião, elas estão entrelaçadas. Algumas semanas atrás, eu estava assistindo o Café Filosófico. Eu achei muito interessante porque fala como isso é bem explícito. Eu acho que algum dos mandamentos, né, que diz assim, não cobiçai a mulher do próximo. Na verdade, a leitura literal, né, do hebraico é não cobiçai a mulher, o boi e a terra do próximo. Se não me engano, é assim. Para deixar explícito como não era apenas a mulher, mas o boi, né, que seria digamos assim, os animais, né, e a terra, que é a propriedade privada. Então, seria assim, digamos assim, não só a família, mas os seus animais, que são o seu sustento, e a terra, né? Então, é bem mais amplo do que a gente acha. Depois ele vai se esmiuçando, né? Durante todos os séculos em diante, né? Para chegar no que até o século XIII, para ter o controle da dominação fiel. Entende? É mais ou menos isso que acontece, certo? E Canaã, né, a terra prometida ali, a Palestina, né, é a terra prometida que eles acreditam, mas essa terra prometida, desde aquele período, é uma terra que provoca inúmeras disputas, né, e conflitos por ela. Então, assim, é uma terra muito disputada, né? Eu acho que até de hoje, por mais que hoje vocês não vejam tanto, mas eu acho que em algum momento vocês verem, é uma terra muito disputada. É muita briga por ela, assim, muita disputa mesmo, né? É algo, assim, bem interessante a se analisar, porque, assim, é uma terra prometida que, né, todo mundo fala muito nisso, né, dessa coisa toda religiosa e cristã, mas é uma terra, assim, que todos querem, essa disputa, essa coisa até armamentista, né, então é bem conflituoso mesmo isso, né. Então, após toda essa coisa ali das 12 tribos, eles adotam uma monarquia, né? Uma unificação dessas 12 tribos, né? E, né, depois disso daí. Então, o que é uma monarquia? É só um reinando, né? E depois do reinado de Saul e de Davi, ocorreu o apogeu político e econômico, né, do reino hebreu, com o rei Salomão, né? Que construiu o Jerusalém. E quando ele constrói Jerusalém, Jerusalém ela se torna uma cidade muito rica, muito bonita, né? E quando isso acontece, ela atrai muitos olhares, muita ganância em cima dela, né? E isso, vocês vão lembrar que a professora fala
porque lá vocês vão ter que voltar um pouquinho, lá na Mesopotâmia, né? O que acontece? Os caldeus, né? Os babilônios caldeus, né? O que eles fazem? Eles saqueiam Jerusalém. E quando eles saqueiam Jerusalém, né? Eles vão reconstruir a Babilônia. Eles vão fazer os jardins suspensos. Você lembra que a professora chega a citar a música da Rita Lee, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Né? E eles acabam escravizando o povo judeu novamente. E daí por diante, outros e outros povos, macedônios, romanos e por aí, vão cada vez mais perseguindo o povo judeu, né? E nesse momento, essa escravização, essa perseguição pelo povo judeu acontece né, o que acaba mais tarde sendo reconhecido até por órgãos internacionais como a diáspora hebraica, né, que chega, acho que em 1948, um pedido oficial, se não me engano pela ONU, um pedido de desculpa, né, ao povo judeu, certo? Porque ele se espalha pelo mundo, né? E essa diáspora sobre o povo hebraico assim, bem cruel, e principalmente quando chega o nazismo, né, na Segunda Guerra, porque esse é um povo muito perseguido e é um povo que sofreu muito, né, ao longo, né, de todos esses anos. E tipo, tem uma história, né, bem... Tipo, eles, né, conseguiram muitas coisas, mas assim, sempre vinha alguém lá e massacrava eles. Complexo, né, mas a humanidade, eu ia falar uma coisa, mas eu não posso falar, porque senão... Mas acho que todo mundo entendeu. A humanidade é muito complexa. Faz parte, né? Quem sabe um dia a gente aprende. Os fenícios. O fenício, ela é situada numa pequena faixa de terra, no norte da Palestina, no Mar Mediterrâneo, hoje República do Líbano, né? Essa faixa de terra que eles se situam era uma faixa de terra onde que era pouco praticada a agricultura, né? Era um vale onde que eles cultivavam assim um pouco de fruta, de oliveira, cereais, um pouco de linho, né? E eles praticavam mais o artesanato, né? E ali o artesanato deles era muito requintado na antiguidade, era considerado assim o melhor, né? E eles trabalhavam também a metalurgia, a vidraçaria, tecelagem, os tecidos eram tingidos, joias, mas o forte deles mesmo era o comércio marítimo, né? Era o que realmente eles sabiam fazer e faziam com a maior maestria, tipo, eram bons, né? O povo fenício era conhecido, assim, por fazer exportação do seu melhor artesanato, por serem excelentes no que eles faziam, né? Com essa excelência com que eles faziam, eles acabaram sendo excelentes mediadores, né? De produtos em diversas regiões. Então, eles faziam mediações entre vários povos, com vários produtos, e eles foram ganhando espaços, né? E a partir do momento que eles vão ganhando espaços, eles vão expandindo os seus portos e rotas, né? E isso faz com que eles expandam suas regiões, digamos assim, que eles vão expandindo o seu comércio, né? E isso faz com que eles também comecem a fundarem diversas colônias, né? Que vão desde o litoral do norte da África até a Península Ibérica, né? Uma das principais, né? Que, digamos assim, além de tantas outras que eles construíram, né? É a de Cartago, que fica no norte da África, né? Os fenícios se organizaram em cidade-estado. A professora já explicou que é cidade-estado, né? Lembrem lá, nos outros vídeos tá tudo explicadinho. Modelo que mais tarde vai ser assimilado pelo povo grego, né? Outro aspecto importante, né, que foi deixado pelos fenícios, foi o legado de 22 sinais gráficos fonéticos, né,
formado por consoantes. Lembrando, né, se dizia até algum tempo atrás que eles que foram os inventores, né, do alfabeto. Mas já é sabido que os egípcios, os chineses nesse mesmo período também já tinham inventado algumas letras, digamos assim, alguns métodos também silábicos, certo? Então não dá para dizer que esse ou aquele inventou né, o alfabeto. Digamos assim, que o alfabeto foi uma construção, né, que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Cada um teve uma participação para dizer assim, esse ou aquele que construiu. Eu acho que é melhor a gente colocar dessa forma para não soar assim, tá certo ou tá errado, porque cada um tem sua perspectiva. Então eu acho é melhor colocar dessa forma para não soar muito afirmativo e lá na frente dizer assim, ah não, esse tá certo ou esse tá errado. Cada um tem uma interpretação. Porque eu vi durante a professora foi estudando, porque assim, quando eu vou preparar uma aula para vocês, eu não uso só o livro didático da escola ou só um livro que eu tenho em casa, eu procuro outras fontes para não ser uma coisa muito vaga ou muito, né? Então, assim, eu peguei diferentes autores e cada um tem uma afirmação diferente. Então, eu prefiro colocar assim para vocês, para não ficar uma coisa, né, tão tão fechada. Né? Então, o que acontece? Eles formaram, né, esses gráficos fonéticos, né, com consoantes, que mais tarde, posteriormente, né, os gregos aperfeiçoaram, né, e os romanos também foram lá e aperfeiçoaram mais, e depois foi formado outro, né, foram formando outros, né, códigos fonéticos para formar o alfabeto que a gente utiliza, né? O nosso é uma continuação do latim, mas passa por outras, né, transformações para chegar ao nosso, que é o português, né? A religião fenícia, ela era politeísta, né? E assim, frequentemente eles faziam sacrifícios humanos nos seus cultos, né? Isso eu acho que não é muito interessante. Então, meus queridos, a professora vai postar as atividades. Tem uma questão sobre a China, né? Que ela é simples. O professor já deu uma aula sobre a China para vocês, mas a professora vai colocar também uma aula, né, também meio básica para vocês, assim, explicando algumas coisas, né, mais sobre algumas dinastias. E eu achei umas fotos legais sobre uns imperadores, eu acho legal que eu vou colocar para vocês. Mas assim, por favor, participem das aulas, façam as atividades. A atividade que a professora colocou tá valendo nota. Essa atividade que a professora vai postar é a nota do trimestre de vocês, então não deixem de fazer. Por favor, meus amores, façam isso. A professora está pedindo de coração, tá? Se cuidem e façam atividade. Durante a semana eu vou, se vocês não fizerem, eu juro que eu vou lá na escola, vou pegar o número do pai de vocês e vou ligar para cada pai de vocês. Porque, sério, eu tô ficando preocupada, tá? Se cuidem. A professora gosta muito de vocês. Tá? Fiquem com Deus. Eu vou ligar pro pai de vocês. Tchau.